Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Oi! Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado para passar. O mês de agosto já passou e nele foram feitas 4 atividades principais. Na primeira semana, a releitura do Vaso de Flores. Na segunda semana, uma obra autoral onde você escolheu um espaço da sua casa, onde você passou por todo esse processo da quarentena, que a gente conversou bastante sobre resiliência. Na terceira semana, nós fizemos uma releitura dos cestos de frutas, destacando todas as nossas habilidades técnicas de desenho de observação. E na última semana, nós fizemos uma obra autoral falando um pouquinho sobre essa observação da natureza que está na nossa casa ou próxima de nós. Coisas que faz com que a gente consiga contemplar, né? Ou seja, prestar atenção e poder observar com calma as coisas que estão ao nosso redor. Então, o mês de agosto foi todo baseado na temática de natureza morta e desenhos de observação e foram feitas no total 4 atividades. Essas 4 atividades têm que ser entregues via WhatsApp com o seu nome e número do vídeo para que eu possa colocar na planilha de recebidos e guardar o seu arquivo na pasta da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então não deixe de participar. Se você não teve tempo, reassista essas aulas, elas serão essenciais para que você possa desenvolver as atividades de agosto. Vamos voltar para o nosso vídeo? No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma obra autoral pensando na linha de raciocínio que nós vimos trabalhando desde a semana passada e nas nossas rodas de conversa. Durante a gravação de tela, eu vou recapitular para vocês esses processos e como fazer essa sua obra autoral da melhor maneira possível. Mas, como uma breve introdução, durante todo esse mês de setembro, um dos temas que a gente vai focar na hora de conversar na roda de conversa vai ser sobre pessoas, a relação dessas pessoas, nossas ações, nossas consequências. E aí, pensando na obra que a gente usou de releitura da semana passada, que era o quadro Pescadores, hoje a gente vai pensar e ilustrar para depois fazer a animação sobre quem são as pessoas que estão indo trabalhar neste contexto de pandemia. Como a gente imagina que sejam essas pessoas, como são, elas estão em ônibus, elas estão no metrô, elas estão num ponto de ônibus esperando, elas estão dentro do carro. Vocês vão escolher como expressar quem são essas pessoas. Esses exemplos que eu dei são só exemplos. Como que eu fiz? Eu fiz esse desenho aqui no papel antes de começar. E aí, para ter boas ideias, eu pesquisei no Google, eu coloquei trabalhadores na pandemia e vi quais imagens refletiam melhor esse tipo de situação e esse tipo de contexto. E a partir disso, eu fiz, como eu falei, essa ilustração inicial aqui, que são pessoas no metrô. Como vocês podem ver, tem 3 janelinhas. E aí, quando eu passar para o Canva, eu faço uma adaptação mais adequada deste meu rascunho inicial. Então, eu peço para que vocês façam a mesma coisa, pesquisem um pouco antes de ilustrar ou conversem com alguém aí da sua casa que trabalha, pergunta para essa pessoa como está, né, essa situação dos trabalhadores e aí a partir disso você vai fazer a sua ilustração. Lembrando sempre que nós vamos continuar trabalhando essa sequência. Uma semana, uma obra de releitura do Di Cavalcanti e na semana seguinte, uma obra autoral, ou seja, uma obra nossa, inspirada no tipo de reflexão que o Di Cavalcanti proporcionou nas nossas rodas de conversa, ok? Bem, turma, bem-vindos à nossa parte gravada da tela. E hoje nós vamos fazer uma obra autoral, ou seja, nós vamos fazer algo criado por nós, igual no mês de agosto em que nós fizemos as ilustrações do espaço que a gente gosta da nossa casa, ou algum lugar que é verde, que é próximo a nós no nosso processo de resiliência. Só que este mês nós estamos abordando o tema das pessoas, né? Semana passada nós fizemos as artes falando sobre os pescadores, que foi uma releitura.
E esses pescadores trouxeram pra gente o contexto de trabalho, né? Quem são essas pessoas que estão trabalhando? Durante todos os processos de roda de conversa, nós nos perguntamos, né? Quem é que está trabalhando? Quem são essas pessoas? Em que condições elas estão trabalhando? E hoje a gente vai explorar isso fazendo uma obra autoral nossa. Então vamos lá. Esse mês nós vamos explorar o tema das pessoas e hoje a nossa obra vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores, sobre as pessoas que estão saindo para trabalhar dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto de Covid, se elas estão protegidas, se não estão, como essas coisas estão funcionando e a gente vai expressar através da nossa arte como a gente vê essa situação. Então, como essa vai ser uma obra muito particular, eu fiz um rascunho, como vocês podem ver aqui do lado, de pessoas indo trabalhar no metrô. Então hoje eu vou montar o cenário e algumas partes de corpos dessas pessoas e depois eu coloco alguns elementos que vão ser mais animados. Por que eu escolhi as pessoas no metrô? A maioria das pessoas aqui em São Paulo fazem acesso ao metrô para irem trabalhar. Então diariamente cada estação recebe aí pelo menos a passagem de milhões de pessoas por dia e um fluxo gigantesco. Essas milhares e milhões de pessoas que saem para trabalhar, elas estão dentro de um espaço, né, dentro de um vagão, que geralmente é um vagão, infelizmente aí, fechado e que não tem tanta circulação diária. Então, se a gente pensar assim, poxa, as pessoas deveriam estar num lugar mais seguro, por mais que fale que higienize e que limpe ou algo do tipo, ainda assim é muito complicado acreditar que elas estejam totalmente seguras mesmo usando a máscara certa. Então é esse o contexto que eu vou explorar dentro da minha obra. No caso de vocês, vocês podem observar os trabalhadores que têm perto das suas casas, pessoas que vocês conhecem, algum familiar que saiu para trabalhar ou algo do tipo. Então o que eu estou montando aqui? Eu vou montar um vagão do metrô. Então ali é a parte de cima, como vocês podem ver. É a parte do túnel, né, onde o metrô passa, e aqui é como se fosse a partezinha de baixo. Então, tudo que tá amarelo aqui vai ser o fundo, né, porque a parte de dentro do metrô, ela é amarela. Pelo menos aqui em São Paulo, ela tem essa cor amarelo claro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá nos objetos, vou pegar lá os meus objetos, vou vir em linhas e formas, e eu já vou aproveitar para fazer o seguinte. Venho aqui em ver tudo. Eu vou tentar achar algum quadrado com as bordas arredondadas para poder ser as janelas do metrô. Se você já andou de metrô, vocês sabem que essas janelinhas elas têm essa parte arredondada, né? Quem fez o trabalho também do quadrinho da aba, a gente fez uma partezinha desenhando a estação, né? Que é a Estação Engenheiro Goulart. E aí, vamos lá. No meu desenho original, a gente tem 3 janelas. Mas eu vou fazer uma adaptação e deixar 2. E aí, o que eu vou fazer é trocar de cor. Eu vou colocar a cor de dentro, amarela agora. Para parecer que a gente está enxergando dentro. E onde está aqui amarelo, tá vendo grande selecionado, eu vou deixar um cinza meio prateado para parecer que é a cor do metrô passando. Então, tá vendo? Aqui a gente já tem a sensação de que é uma janela do metrô. E agora eu vou colocar as pessoas dentro. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui no meu botãozinho de mais e vou começar a montar esses espaços. Então, eu vou pegar uma linha reta, uma dessas linhas aqui, e vou colocar aqui em cima, tentar encaixar da melhor maneira possível, né, que eu conseguir, para poder ser o corrimão, né, que nos leva a outro questionamento aqui, né, dentro do contexto de pandemia. O Covid, ele é um vírus e aí todo mundo sabe que a gente tem que passar álcool, que tem que deixar a nossa mão sempre limpinha, né, pra gente não ter nenhum tipo de problema. E aí, esse é um dos questionamentos que a gente faz. Será que todas as pessoas estão conseguindo
manter esse tipo de higiene, né? Quando elas mexem nesses cabos, né? Porque dentro do metrô não é um cabo, a gente tem aquela parte para você se segurar, porque às vezes você tem que ir em pé, também tem isso, de tão cheio que é, às vezes a gente tem que ir em pé no metrô. E aí são esses tipos de questionamento que eu realmente gostaria que vocês fizessem quando vocês fossem fazer a ilustração dos trabalhos de vocês, porque do mesmo jeito que vocês refletiram ao ver os quadros do Di Cavalcanti que estavam falando sobre as condições de trabalho dos pescadores, eu gostaria que vocês imaginem e consigam ilustrar como vem sendo as condições de trabalho das pessoas na cidade que a gente vive, né? Como que elas estão. Então vamos para a nossa primeira janela. A primeira janela eu vou tentar fazer duas pessoas em pés e uma de costas. Então vou começar fazendo a cabeça. Se não der tempo de fazer todo o corpo na segunda parte junto com o processo de animação, eu faço a outra pessoa, né? Assim como no quadro Pescadores do Di Cavalcanti, em que todas as pessoas que apareceram eram negras, aqui eu vou tentar trabalhar o máximo de diversidade possível. O metrô de São Paulo, como eu falei, recebe diversas pessoas todos os dias, pessoas de diferentes etnias, de diferentes países também, né? Porque São Paulo, mesmo dentro de pandemia, não deixou de ser uma cidade turística, né? E aí, o que essas pessoas esperam quando elas vêm pra cá? O que será que elas imaginam ver? Que tipo de coisas elas imaginam encontrar, né? Esses turistas deveriam ter ficado pra lá, em suas casas, mas o mundo não parou 100%. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, ó, primeiro eu vou fazer essa cabeça. E aí, eu preciso posicionar o meu bracinho de um jeito que pareça que essa pessoa está segurando ali esse apoio, né? Esse corrimão. Lembrei o nome, a palavra é corrimão. Para isso, eu vou pegar aqui minhas formas geométricas. Então, vou pegar um outro quadrado. E não vou deixar quadrado, eu vou deixar ele retangular, vou diminuir. E aí, vamos lá. Essa é a parte que é um processo, né? Porque você tem que saber medir para não ficar um cara braçudo esquisito. Aí a gente faz assim. Colocar da mesma cor de pele dele, mesmo que depois eu cubra com alguma roupinha, só pra gente ter uma noção, tá? Aí aqui, ó, eu posso fazer esse braço mais pra cá e tudo fará sentido. Vamos com calma, ok? Esse mesmo da cabeça a gente duplica só pra arredondar e fazer uma mão segurando, tá vendo? Então é como se fosse um pulso. Tudo que vocês tiverem dificuldade de mexer, tenta vir por aqui pelo ajustar posição, tá bom? Tá vendo, ó? O Canva, ele tem umas guiazinhas em cor de rosa que aparecem às vezes, e elas são justamente para você conseguir alinhar melhor. Como essa pessoa já está aqui, eu vou aproveitar e já fazer o cabelo dela para que a gente consiga enxergar melhor o que está acontecendo, né? Então, vou deixar um castanho mais escuro. Vai ser um cabelo cacheado. E é o que eu vou fazer, vai ser assim. Eu vou duplicar e passar para trás. Aí duplica. Para dar a impressão de que tá entre o braço e o rosto da pessoa, ok? Então aqui, ó, tá indo tudo bem por enquanto. Tá vendo? Aí você vai fazendo esse alinhamento. Então, o que a gente precisa imaginar? Quando vocês forem fazer essa ilustração de vocês, primeiro de tudo, faz em um caderno, pega esse desenho, pensa que tipo de coisa eu quero expressar com essa minha arte. Eu quero mostrar as pessoas que estão indo trabalhar, mas em que sentido, em que momento, como eu vou fazer isso? Eu quero mostrar elas no ônibus, eu quero mostrar, por exemplo, eu tô fazendo aqui, quero mostrar elas no metrô,
Quero mostrar elas fazendo o quê? Que tipo de coisa eu quero destacar, né, dessas pessoas. Elas estão... Vai ser um lugar que parece que elas estão com muita pressa, porque quem sai para trabalhar geralmente está apressado, né? Porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então esses são os tipos de contextos que eu gostaria que a gente pensasse. Porque quando eu apresento os quadros do Di Cavalcanti para vocês, também é isso que eu gosto que vocês pensem. Que história ele está querendo me contar? O que será que ele está querendo me dizer? Quem assistiu a revisão que saiu na última sexta-feira do mês de agosto, vocês podem perceber que ele estava muito focado, né, em tentar mostrar para as pessoas algum tipo de história. Ele queria realmente que as pessoas identificassem a história do Brasil de alguma maneira. Então ele pintou negros, pintou trabalhadores, pintou o samba, né? Ele não pintou só protestos, ele pintou diversos tipos de coisa. Ó, então aqui a gente já tem basicamente o cabelo, né, dessa minha moça que tá indo trabalhar. E agora a gente tem um outro ponto essencial, né? Como vocês perceberam, eu usei as formas redondas para poder fazer o rosto dela. E agora eu preciso arrumar a máscara. Então eu vou ter que ajustar uma maneira de colocar uma máscara nesse rostinho, ok? Então eu vou vir aqui, ó, pegar esse que é meio círculo e vamos ver se ele fica bom aqui, dependendo do tamanho. Essa máscara eu vou colocar a cor branca para poder destacar. Então aqui, ó, eu vou tentar ampliar o que eu conseguir. E aí aqui, ó, sempre para baixo, cobrindo o queixo, tá bom? Nossa máscara tem que cobrir nariz e queixo para poder proteger direitinho. Muito bem, então consegui fazer aqui essa minha primeira parte dessa moça. Eu já vou aproveitar e tentar fazer os olhos dela. Se eu não conseguir fazer um olhinho, eu vou deixar pelo menos o espaço para quando a gente for fazer a parte da animação, né? Então, ok, até aqui a gente conseguiu fazer uma parte dela. Eu vou pegar algo que eu possa usar para ser o tronco, para ser o corpo dela. Então, acredito que esse formato aqui, que ele é meio arredondado, talvez se a gente fizer assim, virando de lado. Vou pôr uma cor. Bem, como é uma pessoa indo trabalhar no seu dia a dia, nisso a gente pode usar uma paleta de cores um pouco diferente, né? Então, aqui assim, talvez. Aí, ó, gente, eu acho que... Ai, meu Deus, não, eu acho que está indo. Pronto. Ó, quando acontecer de mexer muito pro lado, o que vocês podem fazer é apertar o Ctrl Z, ok? Não fiquem desesperados, que vai dar tudo certo. A gente só precisa fazer com calma. Aqui eu vou diminuindo até bater a linhazinha. Aí, pronto, temos uma parte do corpinho dela. Bem, ela precisa de uma manga, né, para poder fazer o outro braço, que é o braço que tecnicamente está para baixo. E aí eu vou pegar um triângulo. Quando vocês forem montar uma pessoa, vem aqui a parte, né, que a gente tem que imaginar, é que é assim, eu preciso imaginar essa minha pessoa realmente conseguindo fazer algo. Então, como eu faço um corpo que pareça que a pessoa está fazendo alguma coisa? Entende? Você tem que pensar assim: isso parece uma pessoa? Será que isso realmente está parecendo um braço, uma perna? São essas as perguntas que a gente tem que fazer para entender se está dando certo. Então, que nem aqui, eu usei aquele braço, não ficou bom. Eu prefiro vir e pegar uma outra forma geométrica para tentar fazer esse meu segundo braço dela, porque eu posso fazer ele um pouquinho menor, posso fazer ele aqui assim, ó, para frente,
tá vendo? E sempre que você pegar esse objeto, já tentar arrumar a posição e cor dele. Então tá aqui, ó, a gente tem a nossa primeira pessoa que está pegando esse metrô. Vamos lá, a gente tem aqui a nossa primeira pessoa, né? Que tá feita, bonitinha, com formas geométricas. O que eu vou fazer agora, só para que vocês não fiquem perdidos e entendam. As outras pessoinhas que vão aparecer, agora que vocês já entenderam como que funciona, né? A gente pega formas geométricas, vai encaixando elas até que elas façam sentido, até que elas estejam numa posição que é legal e que seja útil pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou montar as outras pessoas, ok? Só que essas outras pessoas eu vou deixar o vídeo acelerado. E aí na parte 2 desse vídeo, o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar só a parte da animação. Ah, mas professora, por que fazer isso? Eu vou fazer isso, gente, porque senão o vídeo fica muito longo e não fica 100% focado no que a gente precisa. Então assim, ó, eu peguei todas as formas básicas para fazer o corpinho dessa minha personagem e agora a única coisa que me falta é fazer os ajustes para que ela realmente pareça que é um corpo, pareça que ela tá realmente no metrô, segurando ali aquele corrimãozinho. Então, assim, essa é a minha releitura. O desenho tá aqui do lado, como vocês podem ver. Antes de começar no Canva, eu fiz um desenho no caderno para eu poder ter noção de espaçamento, ter noção do que eu queria. Como sempre, o desenho do caderno, ele é um início. Então eu fiz as minhas adaptações, eu acho que vai funcionar melhor com 2 janelas ao invés de 3. E aí, na segunda parte do vídeo, a gente vai trabalhar elementos de animação. A gente vai tentar animar os olhos, ou talvez colocar uma musiquinha saindo do fone, pra gente representar melhor aí esse dia a dia. Mas, todos os outros bonequinhos, eu vou acelerar o vídeo em 4 vezes. E aí vocês podem ver como que eu fiz para montar todas essas pessoinhas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou via WhatsApp por áudio que eu ajudo vocês. Vamos lá acelerar essa tela?